TV Câmara, Campinas. Olá, você que assiste a TV Câmara Campinas, a partir de agora transmitimos ao vivo a 12ª reunião ordinária. Mas antes, vamos conhecer os projetos da pauta de hoje. O primeiro projeto da pauta é de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que concede a Medalha Arautos da Paz à loja maçônica Fênix Campinas 2013. Ela foi fundada em 2007 e, desde então, seguindo princípios universais da maçonaria, se dedica à realização de ações sociais e filantrópicas. Também de autoria do presidente Marcos Bernardelli está na pauta o projeto que concede o diploma de mérito jurídico a Giovanni Dotti Rodrigues da Costa. O homenageado graduou-se em Direito em Minas Gerais e, posteriormente, instalou o escritório de advocacia em Campinas e, desde o ano 2000, tem prestado significante contribuição para o município nas áreas de Direito Civil, do Trabalho e Direito do Consumidor. O item 3 também é uma proposta do presidente Marcos Bernardelli, que concede o diploma de mérito Ebert de Souza Betinho à loja maçônica Campos Sales, número 2654. A loja campineira foi fundada em 1991 e, desde então, tem se destacado no campo do voluntariado e da filantropia no município. Em turno único, o item 4, que está na pauta, é de autoria do vereador Carlão do PT. Ela denomina o Centro de Saúde de São José como Centro de Saúde Acilino de Souza Santos. O homenageado, falecido em 2013, foi morador do Jardim São José e contribuiu ativamente para melhorias na região. O último item da pauta é uma proposta do vereador Luiz Henrique Cirilo e será discutida pela primeira vez. É o que obriga os hipermercados localizados em Campinas a utilizarem aviso sonoro para o atendimento de pessoas com deficiência visual. Ele torna obrigatório que esses hipermercados tenham avisos sonoros nos monitores que informam o número do caixa disponível para os clientes. Além disso, estabelece multas e forma de autuação dos estabelecimentos infratores. E é sobre esses projetos que nós vamos conversar no intervalo regimental com um dos autores, o vereador Luiz Cirilo, que vai falar sobre essa questão da acessibilidade das pessoas sem visão ou com problemas de visão, que possam ouvir o sinal sonoro do próximo caixa que esteja livre e assim a pessoa ser plenamente atendida nos hipermercados e outros estabelecimentos aqui da cidade de Campinas. Também vamos falar com vereadores autores de moções que serão analisadas ainda nesta noite e também requerimentos. Você que assiste a TV Câmara Campinas pode nos acompanhar no canal 39.3 Digital, no canal 4 da NET, no canal 9 do Vivo Fibra e ainda nas redes sociais, no youtube.com/TV Câmara Campinas, também no facebook.com/TV Câmara Campinas. E ainda, se precisa de informações, quer saber mais sobre o trabalho dos vereadores, entre no campinas.sp.leg.br, LEG de Legislativo. E é lá que você encontra todas as notícias da Câmara Municipal e também a grade de programação da TV Câmara Campinas. Os vereadores aqui no plenário já estão entrando, já inclusive dentro de instantes vão fazer aí o reconhecimento por biometria, que aí constata a presença de cada parlamentar, e a mesa diretora fará a abertura da 12ª reunião ordinária. Lembrando que nós temos agora o pequeno expediente, momento em que a liderança de partido tem até 10 minutos para falar. Após esse tempo de liderança, caso não haja nenhum vereador inscrito, nós temos também o tempo de vereador, em que cada parlamentar inscrito tem até 5 minutos para fazer o uso da palavra. Só então aí que nós temos o intervalo regimental e depois, com a volta da reunião, a votação dos projetos. Dentro de instantes, então, a abertura da 12ª reunião ordinária.
recebida e das proposições apresentadas à Casa. Senhor presidente, nós temos 3 correspondências recebidas, 116 indicações encaminhadas ao Executivo, 60 requerimentos, 2 moções e 11 projetos. Em 2, leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do plenário. Senhor presidente Marcos Bernardelli, temos os balancetes da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Campinas de fevereiro de 2019. Os balancetes estão à mesa dos trabalhos e estão à disposição dos nobres vereadores. Item 3, comunicado dos seus vereadores. Indago do vereador Campos. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Senhor presidente, na manhã de ontem foi sepultada em um dos cemitérios da cidade de Campinas a dona Natalina Marchion. Ela era mãe da pastora Sônia Leones, esposa do nosso superintendente, pastor Adenir de Jesus Leones. Ela faleceu na noite anterior e ontem pela manhã foi sepultada. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que fosse deferido 1 minuto de silêncio em memória da nossa querida irmã Natalina, membro da nossa igreja do Parque Taquaral, aqui em Campinas, senhor presidente. Minuto de silêncio deferido. Solicito que aqueles que puderem permaneçam em pé. Vereador Jorge. 2 retiros. A proposta do vereador Peturinho é que Vossa Excelência, como também se inscreveu como tempo de liderança, que retirássemos o tempo de liderança para fazer o tempo de comunicado dos seus vereadores de 5 minutos. Com a concordância do vereador Schneider e do vereador Carlão do PT, os tempos de liderança aqui ficam retirados. Pequeno expediente, vereador Campos Filho, segundo secretário, se há algum vereador inscrito em tempo de liderança. Pois não, senhor presidente, Marcos Bernardelli, o vereador inscrito no pequeno expediente é o vereador Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores. Vereador Pedro Tourinho, Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos. Bem, bom dia, senhoras, boa noite, senhoras, senhores, público aqui presente, público que nos assiste na TV Câmara. Venho fazer uso dessa tribuna para tratar de vários assuntos. Primeiro, eu quero aqui mencionar a minha preocupação com uma situação que está acontecendo na região do Campo Belo, em várias ruas da região do Campo Belo, mas especialmente no Jardim Colúmbia, né, que é uma área, uma ocupação, uma área de moradia bastante precária, que carece de políticas públicas, porque com as chuvas recorrentes que hoje aconteceram ali, abriu-se no meio da via, né, na frente da casa das pessoas, uma vala. Quando fala assim, parece que é uma coisa tranquila, mas nós estamos falando de uma vala que tem mais de 1 metro de largura e tem mais de 1 metro de profundidade e que hoje se tornou um rio, quando corre, quando chove, e que coloca sob risco a vida das pessoas. Eu estou fazendo esse alerta, eu fiz requerimento de informação, estou fazendo indicação, antes que aconteça alguma tragédia, que alguma pessoa seja arrastada pela enxurrada ali. Quero apelar ao poder público, à liderança do governo, para que venha tratar de solucionar essa situação dramática. É uma situação diferente das que eu estou habituado a ver na cidade, porque se trata realmente de praticamente de um rio
que está aberto numa área ocupada da nossa cidade, uma área habitada, e isso não pode persistir. Uma outra coisa que eu quero tratar, e aí eu me dirijo ao líder, ao vice-líder de governo, é uma preocupação que me surgiu, é o seguinte. Na semana passada, o prefeito Jonas Donizete, junto com a equipe da área da saúde, realizou uma série de reuniões com os coordenadores das unidades de saúde, as unidades básicas de saúde. Eu quero dizer que é louvável que o prefeito tenha feito isso, que o prefeito se reúna com aqueles que ele entende serem os braços que constroem a política pública de saúde na cidade de Campinas, né? E o prefeito não está só no seu direito, ele está na sua obrigação de se reunir regularmente com essas pessoas, né? Assim como com outros funcionários, sejam em cargos gratificados, sejam comissionados, para que eles cumpram efetivamente a sua função. Entretanto, e aqui eu quero trazer o alerta, chegou para mim, por diversas fontes, um entendimento de que em algum momento nessa reunião, eu não sei exatamente por quem ou de que maneira, foi sugerido de que a divulgação nos centros de saúde dos medicamentos que estão em falta, de forma visível, de forma pública, de forma de fácil acesso para a população, constituiria um problema, porque poderia ser usado pela imprensa, por pessoas que querem, de alguma forma, fazer oposição à prefeitura ou divulgar apenas os aspectos negativos do trabalho que a prefeitura realiza, poderia ser usado para desgastar a prefeitura. Quero colocar aqui para os senhores que a gente entende que a divulgação dos medicamentos em falta nas farmácias é um avanço, porque ela permite às pessoas saberem o que está disponível e o que não está na farmácia, na hora que elas entram no centro de saúde, na hora que elas chegam na frente da farmácia. É impensável existir qualquer tipo de diretriz, mesmo que apenas verbal, dada por agentes de governo, que oriente que isso não deve acontecer. A gente tem que garantir que as farmácias da rede básica de Campinas têm claramente anunciadas, de forma facilmente visível, os medicamentos em falta apresentados. Você imagina uma pessoa de 60 anos, 70 anos, 80 anos, que vai pegar o remédio no posto de saúde, ela às vezes tem que esperar uma fila que demora um tempão para ser atendida, para chegar lá e descobrir que o remédio dela está em falta. Ah, mas tem muito remédio faltando, vão falar que a prefeitura é isso, a prefeitura é aquilo. Meus caros, se tem muito remédio faltando, é tarefa da prefeitura, é obrigação da gestão resolver isso e arcar com as consequências dessa falta enquanto isso acontece. Enquanto isso acontece. E não tentar escamotear, ocultar um problema que afeta as pessoas. Então, eu me dirijo aqui ao prefeito municipal, me dirijo ao secretário de saúde, me dirijo ao líder de governo e aos vereadores, no sentido de que esta orientação não seja efetivamente uma orientação dada de governo, mesmo que verbalmente, mesmo que em reuniões, porque a gente tem que garantir que esta informação vai estar disponível. Como presidente da Comissão de Saúde, eu quero dizer que eu vou fazer questão de ir nos centros de saúde para ter certeza que está tudo sendo divulgado em nome do respeito às pessoas, em nome da transparência com a coisa pública. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Tourinho. Vereador, segundo secretário Campos Filho, próximo vereador inscrito. O próximo vereador inscrito é a vereadora Mariana Conte, senhor presidente, do PSOL. Desculpa, acho que é o vereador Paulo Galtério, vereador Campos Filho. Desculpa. É o vereador Paulo Galtério, desculpa, presidente, do vereador do Partido Socialista Brasileiro, vereador Paulo Galtério. Vereador Paulo Galtério, Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos. A ausência do vereador Paulo Galtério, próximo vereador inscrito, vereador Campos Filho. Vereador inscrito é a vereadora Mariana Conte, do PSOL. Vereadora Mariana Conte, Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, pessoas que aqui estão acompanhando o debate no plenário e pessoas que nos acompanham pela TV e pelas redes sociais. Eu falei na semana passada, usei essa tribuna e divulguei nas minhas redes sociais que eu estava sendo procurada
por vários moradores da cidade de Campinas com inúmeras reclamações relativas à questão do transporte. Isso não é uma novidade. O transporte público na cidade de Campinas, ele é um transporte caríssimo, que tem inúmeros problemas, ônibus que quebram, ônibus que atrasam. Desde 2014, quando todos os cobradores foram mandados embora, e aí a prefeitura, na prática, a INDEC, as empresas, empurraram a cobrança das passagens para os motoristas, o Ministério Público do Trabalho, com toda razão, entrou com uma ação para que para que essa dupla função fosse extinta, porque se vocês imaginem, um motorista dirigindo e cobrando a passagem, isso gerou inúmeros acidentes, inclusive. Pois bem, mas diante da decisão do impedimento dessa dupla função, qual foi a saída? A saída foi a implementação, então, desse sistema do QR Code. Ora, esse sistema está gerando um verdadeiro transtorno na cidade de Campinas, por inúmeros motivos. Porque é difícil, várias regiões da cidade não têm postos de recarga, ou seja, os postos de recarga são extremamente desiguais, muitos funcionam só durante o dia, muita gente não foi informada desse processo, ou comprou o QR Code não funcionou, choveu, molhou, ele não funciona, ele é com o mesmo papel de extrato bancário, então ele desbota com o tempo, e aí não funciona. Pessoas que estão de passagem pela cidade, Campinas é uma cidade que passa muita gente que vem usar o hospital, gente que vem para as universidades, ou seja, é uma cidade que transita muita gente e não tem a possibilidade de usar o QR, não está acostumada com essa situação e fica muitas vezes sem conseguir tomar um transporte, ou pessoas que não são usuários frequentes, que têm um bilhete único. Isso está acontecendo na cidade de Campinas. Tudo isso agravado pelo decreto que extinguiu as passagens extras, as passagens de emergência, as 2 passagens do bilhete único, e aí então que possibilitavam uma pessoa que no caso de emergência, caso ela porventura não tenha se lembrado de carregar o seu bilhete, ela podia usar, o decreto extinguiu isso. Além disso, os terminais do Vida Nova e do Vila União, eles foram abertos, né? Antes os terminais eram fechados, né? Mas a catraca foi liberada, só que agora as pessoas que não têm o bilhete único, que vão usar o QR Code, vão pagar a passagem para sair do terminal. Ou seja, assim, é uma avalanche de medidas que estão sendo tomadas diante de um transporte precaríssimo. Eu trouxe aqui alguns dados que eu acredito que seja interessante a gente pegar uma linha histórica, né? Em 2015, a tarifa aumentou de R$ 3,30 para R$ 3,50. Em 2016, de R$ 3,50 para R$ 3,80. Em 2017, de R$ 3,80 para R$ 4,50. Em 2018, de R$ 4,50 para R$ 4,70. Ou seja, a gente teve aí uma escalada no valor da tarifa do transporte e a gente não tem, sem contar o subsídio milionário que é transferido, ou seja, a população de Campinas paga 2 vezes pelo transporte público, e o transporte terrível, horrível, que agora estão sendo tomadas várias medidas para dificultar que as pessoas tenham acesso ao ônibus em Campinas. Então, é uma situação terrível. Eu publiquei nas redes, falei aqui na tribuna, tive muito retorno, muitas reclamações dos munícipes de Campinas, então eu fiz uma indicação solicitando para a Prefeitura, a INDEC e a Transur que revejam esse processo, esse sistema do QR Code, e que suspendam, né, então, o decreto que extinguiu as passagens. Eu acredito que um tema a ser abordado também é a questão dos terminais, o que dificulta muito para as pessoas, né, a extinção dessa integração para quem não tem o bilhete único. Então, assim, são um conjunto de medidas que, na prática, vão piorando e dificultando o acesso das pessoas ao transporte público na cidade. Na verdade, o que as cidades do mundo têm feito é incentivar o transporte público. Quem anda em Campinas sabe o trânsito. Por quê? Porque é muito difícil pegar ônibus na cidade. Então, todo mundo opta pelo transporte particular. Então, deixo aqui, gostaria de solicitar aos vereadores o apoio em relação a essa indicação e que a gente cobre para que essas medidas sejam tomadas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Mariana Conte.
Indago do vereador Campos Filho, segundo secretário, o próximo vereador inscrito. Tem o próximo vereador inscrito, senhor presidente. É o vereador senhor Luiz Rossini, do Partido Verde, líder de governo. Vereador Luiz Rossini, Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos de Campinas, esse tema já foi discutido, debatido, inclusive a semana passada nessa tribuna por vários vereadores, repercutindo, obviamente, aquele episódio lamentável ocorrido na escola estadual em Suzano, né, onde houve um massacre de estudantes por 2 ex-alunos da escola. É claro que não dá para simplificar a análise das causas que produziram aquele fenômeno, como também não há nenhuma solução simplista que você possa, numa única medida, evitar que isso aconteça no futuro. Na minha avaliação, nós vivemos uma epidemia de violência. A sociedade está enferma e a violência está cada dia mais fazendo parte do cotidiano da sociedade. E nós precisamos, na verdade, pensar em como construir uma cultura de paz. A gente vê atos de violência de várias formas. Na própria política, a campanha eleitoral última, na eleição do presidente, não houve um debate de ideias. Na verdade, a forma de se disputar aquela eleição eram ataques dos 2 extremos, muito ódio, muita raiva, nas redes sociais, muitas acusações, as pessoas às vezes partindo para a baixaria. Quando a gente vê isso chegando na política, a gente tem que ficar realmente atento. Mas essa onda de violência também está no futebol, infelizmente, nas torcidas. Você não pode mais vestir a camisa do seu time e andar na rua sob risco de ser agredido e até morto por alguém da torcida adversária, né? Nós vemos, infelizmente, vereador Jorge Schneider, a violência presente também na intolerância religiosa. Às vezes o professante de uma fé, praticante de uma religião, de uma determinada bandeira, é agredido verbalmente, às vezes até fisicamente, por outras religiões. E além da intolerância que a gente percebe, a homofobia, a intolerância racial, os preconceitos de várias... Essa é a sociedade que a gente está vivendo e é preciso tentar mudar isso, e na minha ótica só tem uma forma: a gente juntar todo mundo para construir uma cultura de paz. Existe uma lei municipal que institui o dia 25 de julho como o Dia da Bandeira da Paz. E algumas entidades que já trabalham isso no seu dia a dia, que fazem esse trabalho de promover a paz, e a paz começa dentro de cada um, e ela tem que contagiar as pessoas, tem que mudar as relações para evitar esse tipo de atitude, estão se organizando naquilo que foi chamado de evento de culminância. A partir do mês de abril, todas essas entidades vão no seu dia a dia começar a divulgar as suas atividades, tentar sensibilizar as pessoas para a necessidade de mudarmos a nossa relação com o outro e a partir do nosso dia a dia e construindo essa cultura de paz. E no dia 25 de julho, então, está se pensando vários atos para culminar, para simbolizar que Campinas está trabalhando para construir essa cultura de paz. Amanhã, no CIS Guanabara, às 18h30, algumas dessas entidades que estão participando dessa organização estarão reunidas para pensar esses eventos e essas atitudes. Não há nenhuma outra maneira de tentar evitar que tragédias como essa que acontecida em Suzano, ou aquela acontecida na Islândia numa mesquita muçulmana, volte a acontecer se nós não desarmarmos a sociedade. Desarmarmos em todos os sentidos. Primeiro, no espírito. As pessoas precisam ser mais tolerantes umas com as outras. E desarmar também no sentido concreto, porque o que provoca a morte é a arma na mão de algum indivíduo movido por qualquer outra motivação
acabe praticando essas atitudes. Então, eu estou aqui dizendo que existe esse movimento, a gente espera que isso se espalhe para a cidade e que no dia 25 de julho a gente consiga fazer um grande ato pela paz, tentando mudar essa realidade na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Eram essas as palavras que eu gostaria de fazer nesse pequeno expediente. Obrigado, vereador Rossini. Vereador Campos Filho, o próximo vereador inscrito. Pois não, senhor presidente. O próximo vereador inscrito é o vereador senhor Ailton, da farmácia do PSD. Vereador Ailton, da farmácia, Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara, meu boa noite. Senhor presidente, eu venho aqui nessa tribuna dizer que na semana passada tive uma reunião com o secretário Paulela, com o Vandão, levei os moradores dos bairros da Vitória, bairros da Conquista, os representantes desses bairros também estiveram nessa reunião, o pedido que saia a pavimentação naqueles 2 bairros. Estou ali há mais de 40 anos, 43 anos aí naquela região, e esses moradores sofrem com isso. E esses moradores tiveram uma boa notícia, que a passar agora a época da chuva, mês de maio, junho, terá a implantação de mais uma galeria ali no meio do bairro da Vitória, para que seja feita essa pavimentação. Dia 28 agora, teremos uma visita técnica no bairro da Vitória e bairro da Conquista, do secretário Paulela, para ver os estudos, para que isso seja feito mais rápido, essa implantação dessa galeria, para que esse asfalto saia dos 2 bairros. Esse vereador trabalha e muito por aquela região, sabe que os moradores sofrem e muito por não ter a pavimentação. Outra coisa, esses 2 bairros também estão fazendo a parte fundiária. Tem moradores que não entregaram a documentação necessária na Coab. Então eu peço aqui que esses moradores entreguem essa documentação lá na Coab, para que o mais rápido a documentação após a pavimentação seja feita para que os moradores tenham, né, aquele documento da casa própria, a escritura mesmo, a Coab vai fazer isso. Outro assunto, senhor presidente, foi também, a massa também da Coab também já está comprada. Outro assunto foi que eu estive essa semana na casa da dona Maria Aparecida, ela me chamou lá, falou, olha aqui, vereador, tinha escorpião na cama do neto dela. O neto dela, marmanjo, ele falou, cadê ele? Ah, ele é mecânico, ele foi trabalhar. E ele dormiu com esse escorpião. Por sorte, graças a Deus, ela não foi picada. E não tinha lixo lá na casa dela, nem entulho de construção, nada disso. Portanto, digo para vocês que estão nos assistindo, tenha cuidado da casa com ralos. Eles estão vindo pelos ralos, os escorpiões. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Toda prevenção é válida. Também falando também da dengue, que nessa época de chuva também é muito importante continuar vigiando os vasos, aquele pratinho, joga uma areia naquele pratinho para que não crie água, porque nós sabemos que a dengue, ela está aí, já tem casos em Campinas, já tem casos em muitas cidades, e nós temos que fazer a prevenção. E também, outro assunto, senhor presidente, é falar, né, da Transurc também. Eu sou, a farmácia lá, minha lá, é um ponto de referência de venda, né, das recargas, e a população tem reclamado que não tem pontos de venda de recargas. São muito poucos pontos de venda. Ninguém quer recarregar por ponto de venda das recargas da Indec para carregar os transportes da Transurc. Então, eles falam, poxa, eles pagam muito pouca comissão. Além disso, o comércio fica com aquele dinheiro, um dinheiro deles lá recarregando, sujeito até a ser assaltado, e eles não ressarcem os comerciantes. É uma coisa muito errada. As pessoas estão reclamando, tem que se fazer alguma coisa, pôr mais pontos de revenda, vai lá, aumentar a comissão dos comerciantes que fazem essa revenda, ficam com essa responsabilidade desse dinheiro no seu comércio, para depois pagar, levar esse dinheiro para pagar o boleto no banco. Então, é complicado? É sim. Ninguém quer pôr ponto de revenda da recarga da Transurc. Então, esse vereador pede para que a Transurc faça isso, dê mais opções para a população.
O QR Code mesmo, a vereadora Mariana falou aqui sobre o QR Code. Isso também dá muita dor de cabeça para a população. Viu, Mariana? Viu? Muita dor de cabeça esse QR Code. Às vezes, né, não sai, não passa. Então, é isso aí, senhor presidente. O WhatsApp do Ailton está à disposição, 998-30-2909, para demandas. 998-30-2909. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Ailton da Farmácia. Vereador Campos Filho, o próximo vereador inscrito. O próximo vereador inscrito é o vereador senhor Jorge Schneider, do PTB. Vereador Jorge Schneider, Vossa Excelência está com a tribuna por até 5 minutos. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Eu ouço atentamente a todos os pronunciamentos aqui, porque eu respeito demais o posicionamento de cada um. E eu quero concordar com a qualidade, com a baixa qualidade do transporte de Campinas. Eu venho há tempos dizendo que nós precisamos fazer uma nova licitação para que traga à luz aquilo que foi feito há alguns anos atrás, em termos de licitação, que foi reprovada pelo Tribunal de Contas. Nós temos que fazer justiça. Foi no governo do PT que foi feita a licitação, foi o PT que fez atrapalhada, infelizmente. Mas há uma informação que a senhora deu, vereadora. A senhora disse em R$ 4,70 a passagem. Eu tenho certeza, a senhora é uma pessoa estudiosa, a senhora sabe que nós temos o cartão, né, o Vale Transporte, né, que é R$ 4,30. E eu fui olhar agora, 90% do transporte em Campinas é através de Vale Transporte. Ou seja, não é R$ 4,70 a passagem de Campinas, é R$ 4,30. A senhora falou que também que paga-se 2 vezes porque tem o subsídio. O subsídio, a senhora sabe, é para cobrir aquelas leis que nós votamos aqui, que dá 50% de desconto para o estudante e até 60% para estudante, que dá as gratuidades aos idosos, porque tem o PAI, que é o transporte de pessoas de acessibilidade, de inclusão, né? Porque se nós não fizéssemos nós não tivéssemos em Campinas esse subsídio, estaria na passagem. Aí sim tornaria-se inviável para o usuário o uso do transporte em Campinas. Então, para evitar que o preço chegue lá em cima, é que existe subsídio. A senhora não sabe, acredito que não, mas em São Paulo, são 10 vezes mais moradores que em Campinas. O subsídio lá é 21 vezes o que se aplica em Campinas. 21 vezes. Quer dizer, está o dobro do que se aplica em Campinas. Eu quero também dizer aos senhores e às senhoras que amanhã, dia 19 de março, é dia de São José. O santo protetor das famílias, aquele pai que acolheu a Jesus como seu filho adotivo. E amanhã, na Vila Industrial, nós teremos missas às 9h30 da manhã, às 15 e às 19 horas. É um convite que faço a Campinas toda. Vamos consagrar nossa família, vamos rezar um pouco para que o nosso país seja um país mais humano e que as famílias tenham a luz e o amparo de São José. Aqui também foi dito sobre violência, mas eu vou falar o outro lado, eu vou falar da paz. Eu quero, nesse final de semana, nós tivemos o derby em Campinas, e eu quero dar os parabéns a quem bolou um jogo com torcida única, porque não teve uma briga nem dentro nem fora do campo. Não teve. Então os torcedores ficaram em casa, ouviram ou assistiram o jogo. Aqueles que, como eu, ficaram felizes com os 3-0, né? Nós estamos lá. E aqueles que também perderam, souberam perder, porque viram a prevalência do melhor futebol aplicado, né? Mas briga mesmo não teve. Então, parabéns
PM, parabéns à Justiça e parabéns aos torcedores também que souberam compreender que futebol é esporte. Futebol não é briga, futebol não é morte, como acontecia algum tempo atrás. Que continuem os jogos sendo torcida única, porque assim nós vamos ver uma Campinas mais humana e uma Campinas mais em paz em dia de jogos. Que Deus abençoe a nossa cidade. Nelson, um abraço forte a você. Obrigado. Vereador Campos Filho, próximo vereador inscrito. O próximo vereador inscrito é o senhor Edson Ribeiro, do PSL. Vereador Edson Ribeiro, Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos. Quero aqui cumprimentar o presidente Marco Bernadelli, toda a mesa, vereador Campos Filho, grande amigo da gente aí, vereadora, vereadores, público presente, telespectador da TV Câmara, o meu boa noite. Senhor presidente, eu até ia falar aqui um outro acontecimento, mas eu vou aqui endossar as palavras do vereador Ailton da Farmácia, que Campinas, a periferia da cidade de Campinas, está infectada de escorpiões. Então, conforme o Ailton falou aí, que o rapaz estava até dormindo com os escorpiões, né? E a sorte que não picou ele. Porque se tivesse picado, ficaria mais preocupante. Então, Campinas está infectado. Aqui, além de nós estamos, esse vereador aqui, ele faz sempre uma pronúncia aqui para fazer um trabalho de conscientização sobre os terrenos vazios, que agora está chovendo, é muito mato, e escorpiões se agrada desse lugar. Então, se nós fizermos em conjunto, olhar os terrenos vazios que está do lado da sua casa, você vai prevenir o mosquito da dengue e você também pode prevenir, sempre trazendo limpinho, essa epidemia de escorpiões. Esta semana passada eu fui procurado por uma pessoa, pelo munícipe, que a casa dele tinha encontrado 4, 5 escorpiões. 2 grandes e o restante miudinho. E ele ficou preocupado. Eu disse para ele que tudo aonde tem sujeira tem a maldição do escorpião. Então, se tiver um pouquinho de madeira encostado, vai lá, desencosta, não com a mão, pega uma vassoura, uma coisa ou outra, desencosta aquelas madeiras, olha sempre no seu quintal, aonde tem grama, eles adoram ficar escondido. Então, tem que fazer um trabalho de prevenção. Porque se não fazer, aí vai complicando cada vez mais. Não só a periferia da cidade de Campinas, que tem escorpiões, todos os lugares tem. No centro já é um pouco mais difícil, mas nas periferias, onde que tem uma casa e um terreno vazio, e uma casa e um terreno vazio, 2 casas e um terreno vazio, 3 casas e um terreno vazio. Então, é muito terreno vazio. E eles adoram esse jeitinho aqui de ficar num lugarzinho bem escondidinho. E esse vereador também, falando com o Alexandre, lá do Atacadão, do Mercado Municipal, perdão, e esse vereador aqui vai fazer uma indicação, um requerimento, sei lá, porque aqueles encanamentos do Mercado Municipal, Carlão, é um encanamento muito antigo, encanamento até de ferro, né? As águas que correm ali. Esse vereador aqui, você está perguntando, Marco Bernadelli, se o mercado fica no satélite. No satélite também tem vários mercados, mas a gente é um vereador da cidade, a gente tem que olhar não só o satélite da região do Campo Grande, mas sim toda a cidade, porque esse vereador que teve voto em toda a cidade.
Então, veja bem, o encanamento lá, ele está água parando e ele cheira muito forte, o odor muito forte. Então, eles ligam na CETEC, vai na CETEC, a CETEC fala que não tem dinheiro, que não tem como, e aquilo ele está empurrando várias e várias vezes. Gente, vai empurrando o trabalho, né? O ano que vem nós faz, daqui 6 meses nós faz, daqui 10 meses nós faz, e não acaba fazendo. Então, veja bem, é um odor muito forte, com toda certeza, ali tem que fazer novo encanamento, colocar novo piso, porque os impostos ali, Carlão, são caros, viu? Muito caro os impostos ali. Então, tem que tomar uma providência disso aí, o mais rápido possível, porque está sem condições nenhuma, um cheiro muito forte dentro do mercado municipal. Então, esse vereador que vai fazer um pedido para ver até onde nós vamos chegar. Senhor presidente, isso aí são minhas palavras, e que Deus abençoe a todos nós e que todos tenham uma boa noite. Obrigado, vereador Edson Ribeiro. Vereador Campos Filho, segundo secretário. Próximo vereador inscrito. Pois não, senhor presidente, doutor Marcos Bernardelli. O próximo vereador inscrito é o doutor Paulo Haddad, do PPS. Vereador Paulo Haddad, Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos. Senhor presidente Marcos Bernardelli, senhores vereadores, vereadora, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara, muito boa noite. Eu tomei conhecimento, Lucas, o presidente, aniversário do nosso querido Lucas da TV Câmara, parabéns pelo seu aniversário, que Deus te abençoe muito, viu? Um menino muito querido aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, voltando ao assunto que me trouxe aqui à tribuna, foi uma notícia do G1 que foi encontrada uma baleia morta com 40 quilos de plástico no seu estômago. Na verdade, eu tenho tido aí a preocupação e encaminhei na realidade um projeto a essa casa, justamente com essa preocupação da produção de plástico, do que está acontecendo nos nossos oceanos, a contaminação do nosso oceano, mas especificamente dessa baleia, ela foi encontrada com 40 quilos de plástico no seu estômago, e essa baleia, ela morreu de fome e desidratação. Esses mamíferos, eles extraem a água dos alimentos que eles ingerem. Então, ela não tinha água, né, para subsistir, e o plástico ele fica ali no estômago impedindo que o trânsito intestinal ele ocorra de uma forma regular. Então, vários são as espécies, hoje nós temos aí mais de 270 espécies que passam por esse problema, né, da contaminação dos nossos oceanos, seja por copos plásticos, por plástico, sacos plásticos, canudos, enfim. Nós vimos aí, recentemente, uma tartaruga que tiraram da sua narina um canudo. E essa baleia tinha nada mais, nada menos do que sacas de arroz, sacola de supermercado, sacola de plantação de banana, sacolas plásticas em geral, no total 16 sacas de arroz. Mas a preocupação maior são os dados, que o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo. Nós só ficamos atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia. E o pior ainda, isso não é o pior. O pior é que o Brasil, ele recicla apenas 1,28% de todo o plástico que ele produz. Diferentemente dos Estados Unidos, que recicla 34,6%, e da Índia, quase 22%. Todos os anos, nós jogamos nos nossos oceanos 10 milhões de toneladas de plástico, de lixo plástico. Em 1964, dados de 1964, o mundo produzia 15 milhões de toneladas de plástico. Em 2014,
foram produzidos 311 milhões de toneladas de plástico. Em 20 anos, a tendência é dobrar. Isso não é o pior. Em 2050, pasmem Rubens Gás, que tem um projeto nessa casa, projeto extremamente pertinente. Em 2050, vereador, nós teremos mais, em valores absolutos, mais plástico do que peixes, em peso. Todo o aporte de pescado vai ter quase o mesmo peso, ou seja, vai perder por quantidade de toneladas de plástico que teremos nos nossos oceanos. E o plástico, ele demora, mal ou porcamente, 100, 150 anos para ser degradado. E ele é degradado em micropartículas e nanopartículas. Essas micro e nanopartículas, elas contaminam, né, o meio ambiente, né, todo o mar. Né? Nós temos aí hoje grande parte da oxigenação da nossa terra, ou a produção de oxigênio, feita pelos corais. E isso já está contaminado. A própria água que nós ingerimos, muito da água, ou muitas das amostras de água, elas têm aí a contaminação por nano e micropartículas. Então fica aqui o meu alerta, que nós temos que mudar algumas coisas, mudar alguns hábitos, para que nós não tenhamos no futuro o desprazer que estamos tendo hoje. Obrigado, vereador Paulo Haddad. Vereador Campos Filho, próximo vereador inscrito. O próximo vereador inscrito é o vereador senhor Gustavo Peta, do PCdoB. Vereador Gustavo Peta, Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos. Caro presidente, demais vereadores, público aqui presente, telespectadores, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, alguns assuntos me trazem aqui à tribuna. O primeiro deles é que nós realizamos, na tarde de hoje, a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a reforma da Previdência. Vocês sabem que essa proposta já chegou ao Congresso Nacional, impacta diretamente na vida de todos os campineiros e também pode ter um impacto direto no Instituto da Previdência Municipal, no Camprev. Então, diante disso, nós fizemos uma reunião, o vereador Carlão, do PT, foi eleito relator dessa comissão. Nós teremos no dia 28, com o apoio aqui da mesa da casa, da instituição, um debate com as duas posições sobre o assunto, né, tanto aqueles que defendem a proposta do governo como os que são contrários, e com a participação de diversas entidades da sociedade de Campinas. Teremos aqui a presença das centrais sindicais, a presença do CIESP, da SIC, da OAB, de entidades que representam o conjunto da sociedade campineira. E a motivação é que a gente possa, após meses de debate e reflexão, sair com uma carta da cidade de Campinas a ser direcionada a todos os deputados da região, aos parlamentares que terão a responsabilidade de votar a reforma da Previdência. Então eu queria aqui fazer esse registro, convidando todos os vereadores a participarem do dia 28 e parabenizando a mesa da casa por dar toda a estrutura necessária para a gente poder realizar esse debate, que é um debate polêmico. Nós vamos ouvir todas as posições para chegar às nossas conclusões. Queria também falar que nós temos já alertado aqui na tribuna dessa casa por um problema muito grave. Eu estou, inclusive, protocolando um projeto de lei agora de um assunto relacionado a uma política de prevenção a incêndios dentro das escolas municipais. Nós já temos uma legislação estadual em relação às escolas estaduais. Infelizmente, o governo do estado não vem cumprindo essa legislação por completo, mas aqui em Campinas nós não temos nenhuma legislação para tratar do assunto. Então nós estamos apresentando um projeto de lei. Como eu disse aqui em momentos anteriores, nós temos diversos problemas. Escolas que não possuem hidrantes, escolas que possuem extintores sem a sua validade, não há planos
de cuidado e de combate a incêndio dentro das escolas. E tudo isso é muito grave. As escolas são espaços muito vulneráveis, são centenas de crianças que estão no dia a dia dentro das escolas e não há nenhuma política efetiva e consistente na rede municipal sobre o assunto. Eu já fiz um requerimento sobre o tema, estou esperando as respostas da Secretaria de Educação, mas todos os dias nós recebemos na Comissão de Educação denúncias e informações de problemas relacionados a esses temas nas escolas municipais de Campinas, o que tem provocado grande preocupação, não só desse vereador aqui, mas de muitos gestores, de muitos professores, de muitos pais de alunos. Então, o nosso objetivo aqui é ser propositivo, mas é ao mesmo tempo cobrar do Poder Executivo uma solução rápida para essa questão. Então era essa informação que eu queria trazer, também aproveitando, falando que no dia 25 nós teremos uma reunião da Comissão de Educação para tratar dos planos, das metas e os desafios do Plano Municipal de Educação. Vocês lembram que essa casa aqui aprovou o Plano Municipal de Educação e até hoje a conferência que deveria ter sido chamada para avaliar esse plano não foi chamada. Então nós vamos fazer um debate aqui na comissão, com a presença da Secretaria de Educação, do Fórum Municipal de Educação, do Ministério Público, que tem um inquérito para avaliar e acompanhar todos os prazos e metas desse plano, para a gente poder fazer um debate, para tirar conclusões e avaliar quais as metas que foram atingidas nesse último período. Então era isso, convidando todos então para esses eventos que nós iremos realizar no próximo período. Obrigado, vereador Gustavo Peta. Vereador Campos Filho, segundo secretário. O próximo vereador inscrito. O próximo vereador inscrito é o vereador Dr. Paulo Galtério, do Partido Socialista Brasileiro. Vereador Paulo Galtério, Vossa Excelência tem a tribuna por até 5 minutos. Senhores telespectadores da TV Câmara, presentes nessa casa, vereadores que nos acompanham aqui. Eu quero falar hoje aqui, vereador Campos Filho, realmente eu fico impressionado com certas coisas que a gente vê aqui no município de Campinas, né? E o que me deixou impressionado semana passada, vereadora Mariana? A Constituição Federal, vereador Gustavo, ela limita a jornada de trabalho em 8 horas diárias. Com um pouquinho mais de acréscimo, o trabalhador pode trabalhar 10, bispo. Tá? E, de acordo com a convenção coletiva, fizeram um arranjo que, para tornar legal, o trabalhador pode trabalhar 12 horas diárias. Bacana, então nós temos que ter um limite de 12 horas diárias. Mas muito me surpreende, vereador Marcos Bernardelli, que eu tive lá no PA Campo Grande, na terça-feira passada, e eu pude observar que nós tínhamos 5 médicos com jornada de 24 horas diárias. 5 médicos com jornada de 24 horas diárias. Eu tenho a impressão que eles não comem, que eles não dormem. A grande certeza que eu tenho é que eles ganham por 24 horas, mas trabalhar não trabalham, vereador Marcos Bernardelli. Porque é humanamente impossível alguém trabalhar 24 horas por dia. Mas aqui na saúde de Campinas, Irineu, os médicos podem trabalhar 24 horas por dia. Não, não é plantão, é dia de semana. Não é plantão. Nós precisamos ficar bem claro aqui que os médicos, não, vereador Marcos Bernardelli, os médicos ganham aqui por hora de trabalho, 12, 24 ou 36. O limite diário do médico é 4 horas de trabalho, bispo. Só que ele começa às 7 da manhã e vai até às 7 da manhã de outro dia, vereador Edson Ribeiro. Eu fui fazer uma audiência outro dia e o meu cliente, um caminhoneiro, ele trabalhava 15 horas de serviço. A juíza olhou para ele e falou assim: meu querido, é humanamente impossível o senhor trabalhar 15 horas. É humanamente impossível a gente aceitar que o médico trabalha 24 horas, que ele não come, que ele não tem horário de intervalo e que ele trabalha. Não é verdade isso. Nós não podemos aceitar essas mentiras mais. Nós não podemos, vereador Edson Ribeiro. E nós vamos ter que investigar fundo. Uma outra coisa, bispo, que me surpreendeu. Quinta-feira eu voltei no PA Campo Grande de novo.
O que aconteceu no PA Campo Grande? Todos os usuários morrendo de sede, o pessoal esperando 5, 6, 4 horas, 3 horas, todo mundo morrendo de sede porque a Sanasa fez um corte de água na região do Campo Grande. O que aconteceu lá? Ninguém planejou água para as pessoas beberem lá do PA Campo Grande. Não é admissível mais isso, porque o camarada sai falando mal do prefeito ali no PA Campo Grande, porque não tem água para beber, mas ele não sabe que o erro é da administração, que não teve um plano, que sabia que tinha o corte de água e não promoveu ali uma água mineral, uma água de garrafão, uma água para a população. Aí você que está em casa, você fala mal do prefeito. Não é o prefeito, não. É a administração. Nós precisamos corrigir isso. Não podemos aceitar aqui, vereadora Mariana, falar que o médico trabalha 24 horas, porque não é verdade que ele trabalha 24 horas. Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque ele quer matar todo o tempo num dia só e ficar livre da prefeitura. Agora, o dia de pior atendimento no Campo Grande são as terças-feiras, vereador Edson Ribeiro, porque é o dia que os médicos trabalham 24 horas seguidas. Então, a população de Campinas precisa saber que os problemas de saúde aqui, mais de 90%, não é exclusivamente culpa do prefeito. Não é. E a gente começa a perceber quando a gente começa a ir fundo. Por que as pessoas têm que esperar 4, 5 horas nos pronto-atendimentos aqui? Amanhã, Irineu, eu estou visitando um pronto-atendimento de uma outra cidade da região aqui. E eu quero ver, vereador Marcos Merdelli, quanto tempo demora para atender lá. Vamos ver na cidade circunvizinha aqui, quanto tempo se demora para atender um paciente na unidade de pronto-atendimento. Se demorar meia hora, 40 minutos e aqui 4, 5 horas, tem alguma coisa errada. Tem gente falando por aí, Irineu, que estão boicotando o prefeito nos PAs e nos hospitais. Tem gente falando, e a cidade precisa saber disso. Se realmente há boicote. Se há, nós vamos localizar isso. No dia que eu tive na terça-feira, uma médica estava com atraso de 1h30, vereador Edson Ribeiro. Deu o horário de troca, ela não tinha chegado. E aí, como é que fica? De boa? Então nós vamos investigar tudo isso. Vocês podem ter certeza que nós vamos na raiz dos problemas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Galtério. Vereador Campos Filho. Não havendo mais vereador no pequeno expediente, indago se há tempo de liderança. Tempo de liderança, a vereadora senhorita Mariana Conte, do PSOL. Vereadora Mariana Conte, Vossa Excelência tem a tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente, eu retorno nessa tribuna por 2 motivos. O primeiro, dialogar com o colega Jorge Schneider, que mencionou aqui, fez alguns comentários em relação à minha fala. O vereador Jorge trouxe 3 pontos. O primeiro é a questão dos subsídios para financiar gratuidades. Na verdade, essa é a posição oficial da licitação, mas como o vereador disse, é uma licitação com uma série de problemas. Por isso, exatamente, que se defendeu anos e anos aqui uma auditoria, uma CPI do transporte, para que a gente pudesse averiguar se esse custo realmente representa o que está oficialmente, enfim, o que é informação oficial. Nós sabemos que existe uma diferença entre oficial e real, muitas vezes, e a gente precisa, é papel dessa casa, fiscalizar. O segundo é a questão da passagem. Essa diferenciação de passagem, do preço da passagem, traz aí muitos meandros. Mas aqui eu estou falando do QR Code, que é exatamente o 4,70 é o valor que as pessoas pagam, ou pagariam, né, para usar o QR Code. Quando conseguem, elas pagam, mas muitas vezes elas não conseguem usar. E mesmo que tenha um bilhete único, eventualmente pode ter que vir a usar o QR Code, e muita gente tem ficado aí na mão sem conseguir pegar um ônibus, porque esse sistema já foi experimentado e demonstrado que não está funcionando a contento aqui nessa casa. Então, respondendo aí ao vereador, e o vereador fez uma comparação entre Campinas e São Paulo. Na verdade, São Paulo é 10 vezes mais a população, mas é uma questão que não é apenas quantitativa da populacional, porque se a gente pensar, São Paulo é a maior cidade do Brasil, é uma das principais capitais da América Latina e que está do mundo, e que tem aí um volume de comércio, de atividades, mesmo de serviços governamentais e privados muito maior.
Então, a gente não está comparando simplesmente população, senão a gente faz comparações que não fazem sentido. A gente está falando de uma cidade que tem um volume de atividades, uma complexidade muito maior que a cidade de Campinas. E o segundo motivo pelo qual eu subi na tribuna é para falar da manifestação que está sendo chamada no Brasil inteiro, na sexta-feira, dia 22 de março, manifestação de movimentos sociais, centrais, sindicatos, contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, contra esse ataque à aposentadoria, que não é apenas um ataque à aposentadoria, a dificuldade do trabalhador se aposentar, mas, na verdade, eu acredito que é importante que a gente pense o que está por trás disso, que é o verdadeiro desmonte da Seguridade Social. A Seguridade Social, que foi aí uma questão, um sistema aprovado na Constituinte de 88 e que hoje permite que o Brasil é o grande sistema de distribuição de renda no Brasil, quando foi considerado que o trabalhador que contribui, ele não contribui apenas uma parte do seu salário, mas o trabalho que o trabalhador, né, que todo mundo, que quem vive do seu trabalho desenvolve nesse país, contribui para a riqueza. O PIB é formado pela soma, pelas atividades conjuntas de toda a população brasileira, e que isso tem que retornar, sim, por meio de impostos como CSLL, COFINS, e isso é o que garante uma mínima muito pequena distribuição de renda no Brasil. O que nós estamos falando é apenas de aposentadoria, que também é muito grave, a dificuldade, essas dificuldades que estão sendo colocadas para o trabalhador se aposentar, vão gerar um exército de miseráveis. Isso que aconteceu no Chile. O Chile foi o primeiro país a experimentar um sistema de previdência completamente privatizado, completamente sem uma previdência pública, e foi o balanço que se tem é que depois, aí, desde a década de 70, o número de idosos miseráveis aumentou absurdamente e hoje constitui um problema social seríssimo no Chile. Então, nós estamos discutindo aí uma pá de cal no sistema de seguridade e da previdência pública. Então, eu gostaria de saudar o vereador Gustavo Peta, que criou aí a comissão de estudos, sou membro também da comissão de estudos, estamos à disposição para discutir, para esclarecer dúvidas e também para fazer uma batalha contra essa deforma da Previdência, porque não vai resolver nenhum problema, não vai resolver nenhum problema de desigualdade e vai criar, já está criando dificuldades terríveis. A MP, a medida provisória 871, que foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que já fez revisão de benefícios, pessoas aí que estão há 10 anos fora do mundo do mercado de trabalho, por conta de uma incapacidade, por conta de uma lesão, são obrigadas, aí perdem o benefício, são obrigados a retornar. Vocês imaginem o que é você retornar para o mercado de trabalho após 10 anos. Então, a gente está tendo aí um problema seríssimo. Aqui na cidade de Campinas, Campinas contava com 4 agências do INSS, foi reduzida para 2, uma dificuldade enorme da população de acessar, inclusive, o próprio INSS. Essa é uma reforma, como dizemos, uma reforma branca, uma reforma silenciosa, que é feita por meio do desmonte e da dificuldade das pessoas de acessarem o sistema que permite, então, a aposentadoria. Então, faço o convite, 22, sexta-feira, manifestação, tem uma manifestação às 10 horas, que foi convocada pelos professores, e umas 6 horas da tarde, que é aí uma unificação de vários movimentos, e aí acho que é importante que essa casa, que a população de Campinas, que todo mundo participe desse processo, que é a defesa da aposentadoria. A aposentadoria privada, o regime complementar, a aposentadoria ligada aos bancos serve ao capital financeiro, mas não serve como uma política de Estado, como uma política de garantia, como uma política para dar segurança para as pessoas acessarem aí na melhor idade, com dignidade, com respeito, com a possibilidade de gozar os seus anos de vida de uma forma tranquila e com dignidade. Então é isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Mariana Conte. Indago do vereador Campos Filho se há mais algum vereador inscrito. Não, senhor presidente, não está mais. Não havendo mais vereador inscrito, declaro suspensa a reunião por 15 minutos.
Ok. Intervalo regimental da 12ª reunião ordinária. Nós vamos conversar as entrevistas com o vereador Pastor Elias. Ele que é autor de uma moção. Ela apela para o governo do estado sobre o fato da rodovia SP-075 cortar um trecho urbano de grande densidade demográfica. Nós estamos, inclusive, com uma cópia da moção. Essa moção pede que sejam realizadas audiências públicas referente à construção dessas marginais. Vereador, uma boa noite. Queria que o senhor falasse a respeito dessa... Sempre se falou nessa construção, que é estudo, e agora o senhor apela para a realização dessas audiências. Por quê, vereador? Uma boa noite. Boa noite. Nós estivemos essa semana no Palácio do Governo, que é a sede do governo do estado de São Paulo, falando justamente sobre esse tema. Eu estive acompanhado do vereador Carlão do PT e nós fomos como comissão, como a comissão de assuntos da região metropolitana. Pois bem, há mais de 40 anos já se fala sobre duplicação, que nós já tivemos, e nos últimos anos nós estamos ouvindo falar muito sobre a construção das marginais. Nós estivemos falando com o secretário adjunto, o secretário de assuntos da nossa região, para que ele tome pé dessa situação. Como disse, nós apresentamos essa moção no nome da comissão. Então nós temos a assinatura já de início, de pronto, de todos os membros, vereador Carlão do PT, vereador Felipe Marquesi, vereador Sidão Santos e o vereador Gilberto Vermelho. O que nós queremos? Nós queremos provocar o governador do estado para que ele traga para Campinas, que é a parte interessada, uma discussão do que vai acontecer, porque nós temos notícias de que haverá desapropriação. Em algumas áreas algumas áreas precisam ser desapropriadas. Então, nós precisamos discutir mais sobre esse assunto, trazer esse assunto à baila, junto com a população do entorno, para que todos tenham ciência do que vai acontecer. A população beneficiada precisa saber o que vai acontecer ali naquela região. Quando o senhor fala desse pedido de audiência pública que precisa acontecer, teria um prazo? Vocês pensam já numa data específica, ou pelo menos num prazo, que isso tenha que acontecer ainda esse ano ou esse semestre aqui em Campinas, vereador? Essa foi a estratégia que nós usamos como comissão de assuntos da região metropolitana, uma vez que nós conversamos com o secretário. Agora nós provocamos o governador do estado para que ele, então, entre em contato com o secretário e a gente, então, já tem aí, pelo menos, uma sinalização de que haverá uma discussão. O vereador, membro da comissão, já fez, inclusive, ou fará nos próximos dias aí, um pedido para o SESI, que é ali da região, para que eles cedam para nós o espaço para que a audiência seja feita lá próximo às pessoas que serão afetadas. Até para facilitar realmente essa participação da população ali da região, que principalmente aí que fica às margens da Santos Dumont. A expectativa é essa, porque se você convoca uma audiência para tratar esse assunto que é regional, trazer aqui, por exemplo, para a Câmara de Vereadores, pode ser que muitas pessoas não participem. Então a gente quer levar essa discussão para as partes interessadas. Então esse é um projeto, é uma moção que nós apresentamos como comissão de assuntos da região metropolitana. Perfeito, a gente aguarda aí o resultado e que rapidamente, caso a Câmara aprove essa moção, significa a opinião de todos os vereadores aqui, que isso possa ser agilizado. Então, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Eu conto com a aprovação dos nobres pares aqui, com certeza será aprovado. Boa noite a todos. Obrigado. E ainda falando de moção, nós temos uma de autoria do vereador Zé Carlos, que apela ao presidente da República para que altere a Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei é o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Vereador, uma boa noite. Primeiramente, eu queria que o senhor falasse um pouquinho que tipo de alteração o senhor pede e por que esse apelo ao presidente da República. Nós estamos apelando ao presidente da República, uma vez que a lei, nós estamos falando da lei
ela tem várias especificidades que fala da micro e pequena empresa. Só que na área de medicamento, isso não está funcionando. E não está funcionando, não é só em Campinas, que a gente vê falta de remédio em todas as farmácias municipais, não só aqui de Campinas, como no Brasil inteiro, falta de medicamento. Por quê? Essa lei, ela dá o direito até de 10% a mais do valor da licitação, que as pequenas e médias empresas é que ganham isso daí, que tem esse poder de fazer e ganhar essa concorrência e levar os medicamentos até as prefeituras municipais. O que acontece? Todas as prefeituras do Brasil, nós sabemos que está com um déficit astronômico, nós sabemos. É problema da situação financeira do país, é o problema da recessão que vive o país. E como essas pequenas e micros empresas, o que acontece com elas? Muitas vezes as prefeituras atrasam o seu pagamento até um ano, ela demora para pagar. E essas micros e pequenas empresas, elas não aguentam. E aí ela deixa de fornecer aquilo que a prefeitura quer, aqueles remédios que estão em falta. E aí, consequentemente, o que acontece? Desabastece todo o sistema. Então nós estamos pedindo para que o Congresso Nacional, através do Presidente da República, faça essa alteração na lei, porque os grandes vencedores de licitação, eles vão ter condições, que são os grandes laboratórios, de fornecer e aguentar o atraso das prefeituras municipais. Perfeito, a gente aguarda então a votação dessa moção, que se tiver o apoio dos colegas, representa o que a Câmara Municipal pensa a respeito do assunto. Sem dúvida, nós não estamos contra as micro e pequenas empresas. Nós só estamos falando na questão de medicamentos. As micro e pequenas empresas que não têm tanto trato com a coisa pública, não temos nada contra. Mas na questão de medicamentos, elas não aguentam e não têm suporte, não têm capital de giro para aguentar os atrasos das prefeituras municipais. Eu espero aqui que os colegas aprovem essa moção e que o Presidente da República faça com que essa lei altere lá no Congresso Nacional. Obrigada, vereadora. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Ainda falando de moções, a nossa conversa agora é com o vereador Marcelo Silva. A moção dele apela ao governador do estado para garantir o transporte de pessoas com deficiência no município através do programa Ligado. Vereador, uma boa noite. Esse assunto, inclusive, já foi tema aqui várias vezes na tribuna. Por que uma moção agora apelando ao governador que reveja essa situação? É uma situação muito preocupante, né? Caótica. Das pessoas realmente que mais precisam daquele transporte. Essas pessoas não têm nada a ver que realmente o convênio for rompido. Então, cabe a nós, vereadores, fazer a máxima pressão, obviamente dentro da nossa capacidade, dentro do que é permitido na legislação, para que realmente se restabeleça esse convênio, ou que se faça um convênio emergencial para que essas pessoas não tenham mais prejuízo. Não é possível que um governo de estado, já estamos em março, né, não tenha sido solucionado esse problema, que é um problema grave das pessoas realmente que mais precisam, as pessoas com deficiência. Então a gente aguarda aí, lembrando que esse apelo, caso seja aprovado aqui pela Câmara Municipal, representa também a opinião dos colegas e ganha força em mais um pedido. Sem dúvida, já tiveram outras moções nesse sentido, mas também achei importante e achei conveniente reforçar para que realmente ele realmente receba novamente a correspondência, né, entenda da preocupação e da importância que é restabelecer esse convênio. Obrigada, vereador, uma boa noite. Obrigado, uma ótima noite a todos. No início da reunião ordinária, falamos de 5 projetos que estão na pauta. Um deles é de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que obriga os hipermercados localizados em Campinas a utilizarem um aviso sonoro para o atendimento de pessoas com deficiência visual. Ele está aqui, vai detalhar para a gente, vereador, uma boa noite. Queria que o senhor falasse mais uma vez, o senhor falou, há algum tempo atrás nós conversamos aqui sobre aquela questão também do aviso sonoro para o preço e agora para quando as pessoas forem chamadas para serem atendidas no caixa. Qual a importância então da gente promover também a acessibilidade no caso aí das compras? Bom, Mirna, eu agradeço a oportunidade. É um projeto simples, mas que contempla principalmente o deficiente visual, ele ser atendido com dignidade, com respeito, num estabelecimento, por exemplo, no supermercado, onde tem aqueles monitores e lá ele avisa o número, né? Número 1, 2, caixa 1, caixa 3, caixa 4. E o deficiente visual, aquele que tem pouca visibilidade, ele não consegue enxergar o número. Ele sempre depende de terceiros. Ou seja, é constrangedor, é possível
ser incluído no aviso no visual, também o sonoro, possibilitando fazer inclusão social. Campinas tem que sair na frente. Sob o ponto de vista legal, constitucional, o projeto é amplamente legal. Não apresenta óbice, não apresenta qualquer vício de iniciativa e nem de competência. Eu acredito que a Casa precisa contemplar projetos como esse para que possamos fazer a chamada inclusão social no nosso município. Vereador, eu queria que o senhor aproveitasse esse momento e falasse da responsabilidade do homem público, no caso do senhor um parlamentar, de promover matérias como essa, criar leis como essa, num momento em que, na verdade, o legislador ele acaba tendo que entrar numa seara em que a gente pensa, nossa, mas ninguém pensou nisso, o próprio comerciante não pensou isso, e aí essa necessidade de termos uma lei como essa. Bom, nós vivemos uma cidade grande, numa cidade complexa, que temos várias realidades, e nós precisamos adequar a realidade dos nossos munícipes com as legislações mais modernas para poder tentar viver em harmonia. O segredo de viver bem numa cidade grande é tentar possibilitar dar a todos direitos iguais, permitindo com que os cidadãos possam ser tratados de forma digna, respeitosa, e o deficiente visual, que é um contribuinte, ele está no supermercado prestigiando o estabelecimento, ele está contribuindo, gastando, ele deve ser tratado com respeito e com reciprocidade. E a reciprocidade que eu vejo nesse momento é permitir o aviso sonoro para que ele não dependa de terceiros e possa, de forma independente, fazer a sua compra e, consequentemente, fazer o seu pagamento. O senhor já disse que a matéria não tem nenhum óbice legal. Acredita na aprovação dos colegas também? Acredito, eu acho que a Câmara está muito madura, tem trabalhado nesse sentido, e a minha expectativa é de um voto favorável na noite de hoje. Obrigada e uma boa noite. Boa noite, eu agradeço. Lembrando então que dentro de instantes será retomada a 12ª reunião ordinária. Nós temos 4 projetos na pauta e um deles é esse que nós acabamos de conversar com o vereador Luiz Henrique Cirilo. Esse projeto será discutido pela primeira vez, ou seja, hoje o voto será na legalidade. Caso a matéria seja aprovada, ainda será necessário um segundo turno de votação, momento em que é discutido o mérito do projeto, para que então seja, caso aprovado pelo plenário novamente, enviado ao prefeito e, se sancionado, vira lei em Campinas. Lembrando que esta proposta, além de determinar que tenha o sinal sonoro, ela também estabelece multas e forma de autuação nos estabelecimentos infratores. As moções, elas são também votadas ainda nesta noite, logo após a apreciação de todos os projetos da ordem do dia. Aí sim, se elas forem aprovadas, serão encaminhadas aos órgãos competentes para que então tomem ciência do posicionamento da Câmara Municipal de Campinas a respeito de diversos temas, e hoje desses 3 temas que nós conversamos aqui, que são moções de apelo ao governador do estado de São Paulo, a respeito do transporte ligado, que foi recentemente, inclusive um convênio que foi suspenso. Nós também temos um outro projeto que trata aí da questão da lei da microempresa e, de acordo com o autor da moção, é o que trata justamente de impedir que pequenas empresas farmacêuticas possam participar de fornecimento de remédios ao setor público por conta de uma questão de capital de giro. E ainda assim temos o do pastor Elias Azevedo, que trata de pedido de audiência pública para o pessoal que mora no entorno da SP-075 a Santos Dumont. Dentro de instantes, então, será retomada a 12ª reunião ordinária. Solicito aos seus vereadores que registrem suas presenças no painel eletrônico.
vereador Campos Filho, vereador Aurélio Cláudio, Gilberto Vermelho, vereador Gustavo Peta, Juscelino da Barbarense, Luiz Cirilo, vereador Paulo Galtério, presença. Vereador Permínio Monteiro, Rubens Gás, Tenente Santini. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Rodrigo da Farmadic, que informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente Marcos Bernadelli, nós temos 24 vereadores presentes. Com 24 vereadores presentes, a quórum declaro aberto a ordem do dia. Peço ao vereador professor Alberto que ocupe a segunda secretaria DOC, por gentileza, até o vereador Campos Filho chegar. Por gentileza. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Inicialmente, eu quero pedir a Vossa Excelência, que preside os trabalhos na noite de hoje, que estenda o minuto de silêncio anteriormente solicitado na primeira parte, também em memória do coronel Germano Denizali, que ontem completou 1 ano do seu falecimento, um homem que emprestou o nome à nossa cidade e que, se tudo correr do jeito que nós esperamos, terá o nome do batalhão aqui da nossa cidade, sendo emprestado o seu nome. Então eu quero pedir a Vossa Excelência que estenda então esse 1 minuto de silêncio em homenagem ao coronel Germano Denizali. Fica deferido o requerimento de Vossa Excelência e, com toda certeza, Germano, receba dessa casa o mais caloroso e fraterno abraço, em virtude de todo o relacionamento que nós tivemos, não só com vossa família, mas principalmente com o seu pai. Senhor presidente, também no mesmo sentido, eu, juntamente com o vereador Luiz Carlos Rossini, gostaríamos que fosse estendido também 1 minuto de silêncio à senhora Maria Ananias, a dona Ana, que da região do Carlos Gomes, que faleceu na última sexta-feira, foi enterrada, sepultada no último sábado. Então fica aqui estendido também a essa senhora que muito contribuiu com a região rural da nossa cidade. Do mesmo modo, o vereador Cirilo, o vereador Rossini, fica deferido a extensão do minuto de silêncio. Senhor presidente, por último, eu quero comunicar a Vossa Excelência que eu fiz um pedido de retirada de pauta do item 5, projeto de minha autoria, porque não consta o parecer da Comissão de Constituição e Legalidade. E eu gostaria que a comissão esmiuçasse o projeto, analisasse o projeto como faz com os demais projetos dos vereadores dessa casa, para só após, sendo aprovado pela comissão, ser apreciado pelo plenário. Pois não. Indago o vereador professor Alberto se há vereador inscrito no tempo de liderança. Sim, senhor presidente. O vereador Nelson Rostre. Vereador Nelson Rostre, Vossa Excelência tem a tribuna por até 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. E boa noite a todos que nos assistem pela TV Câmara. Hoje eu venho a essa tribuna, eu confesso que jamais gostaria de fazer o que eu vou falar aqui hoje. Até a pedido de alguns vereadores da base, eu me coloco aqui hoje para falar sobre os ataques que sofri na última sessão por vereadores da base e do partido do prefeito. De forma muito bem orquestrada, até gostaria de saber se foi a mando do próprio prefeito, a mando do executivo. Enfim, por outro lado, foi bom. Foi bom, pois confirma que eu estou no caminho certo e assim eu vou continuar, sempre do lado do povo, fiscalizando os desmandos desse governo e toda a corrupção na cidade de Campinas. O engraçado de tudo é que a cidade de Campinas passa por um monstruoso escândalo de corrupção na saúde, na merenda, transporte público de péssima qualidade, pessoas morrendo nas filas dos hospitais, mas o problema é o Nelson Rostre. Esse é o problema.
O que o Nelson fala aqui, o que o Nelson fiscaliza aqui é problema. O problema é fritar o Nelson. Nós temos que quebrar o Nelson. Legal. Vocês querem desculpa? Desculpa. Desculpa. Desculpa aos que de fato não interpretaram a postagem de janeiro, que vieram dar publicidade agora, mas tudo bem. Desculpa também às pessoas idôneas. Já para aqueles que de forma proposital não quiseram interpretar e vestiram a carapuça, eu quero que preste bastante atenção agora, bastante atenção. Certamente, vereador Paulo Galtério, eu não fui xenófobo, como o senhor mencionou. A sua interpretação, que tentou de tudo que é jeito fazer crer, eu quis dizer que o político tem que ter amor pela cidade e não vir explorar e ir embora. E esta postagem, ela foi influenciada pela fala e percepção da população, que está ligando a naturalidade dos políticos corruptos com o possível desdém com a cidade. Você, vereador Galtério, não leu a postagem por completo na sessão de quarta-feira, provocando que os vereadores Flores, Felipe Marques e Zé Carlos fizessem coro a sua palavra. A parte que você não leu diz: Campinas é do seu povo, que é composto por campineiros e naturais de outras cidades que amam e respeitam essa terra. E não são, vereador Paulo Galtério, os campineiros que são xenófobos, não. Mas é que estão sendo maltratados, sofrendo escândalos atrás de escândalo. Ninguém aguenta mais corrupção em Campinas. E a verdade, vereador Paulo Galtério, não é o Nelson que traiu. Foi o prefeito Jonas que traiu o Nelson e a cidade. Porque enquanto o caminho está certo, eu sou fiel. Quando existe um desvio no caminho, eu não compactuo. Fiel, fidelidade a corrupto, corrupto é. Ademais, eu vou aproveitar a deixa do vereador Paulo Galtério para deixar bem explicado que eu fiz parte, sim, de vários governos. Acreditei no governo e acreditava no prefeito, como mais de 300 mil pessoas votaram no senhor Jonas Donizete, confiaram o voto nele. Um outro ponto que estranhei pelos comentários dos nobres vereadores é que vocês aliam corrupção apenas a desvio de dinheiro. O vereador Felipe Marques, ele chegou a falar para verificar na conta do banco dele se tinha dinheiro ilícito. Vereador Felipe, a vantagem indevida da corrupção pode ser muito mais do que isso. E é importante ressaltar também que atos ímprobos e desonestos podem decorrer da aplicação manipulada de uma norma. Eu quero deixar claro para vocês aqui, olha, antes de mais nada, eu acho importante, todos comissionados que estão aqui, né, assessores, sabe por que vocês não têm vale alimentação? Porque um vereador pegava os vales dos assessores e acabou sendo denunciado. Não sei se vocês têm conhecimento também, que os vereadores quase perderam o carro de serviço, que não é nenhum luxo, é para trabalhar. Porque uma certa época utilizaram para passeios no litoral. Vocês sabiam que o vereador Paulo Galtério foi condenado em primeira instância por improbidade, por utilizar 3 assessores da Câmara no seu escritório particular? Corrupção, nobres vereadores, pode ser de norma, de ética, de princípios também. Tem que parar de achar que corrupção é só roubar dinheiro. O vereador Paulo Galtério fez um vídeo na orla da belíssima cidade de Fortaleza. Ele é do partido do prefeito, da base do prefeito, e fez um vídeo falando o quê? Que os vereadores votaram coagidos por promessas de emprego ou por ameaça de perda de emprego.
Vocês propuseram alguma medida contra ele? Saibam que tanto quem ameaça quanto quem cede à ameaça comete corrupção, porque está vendendo o seu voto em prol de um ganho de vantagem ou medo, de uma perda, não sendo necessário que a vantagem seja dinheiro. O nobre vereador, ele disse que o presidente da casa foi eleito de forma deslegítima, dando a entender que o voto dos colegas foi comprado. O que vocês fizeram com ele? Nada. Outro dia falaram que alguns vereadores pegam parte do salário dos assessores. Isso não foi motivo para denúncia na corregedoria e nem vai ser. Até porque quem falou isso não inventou a roda. Agora, se eu falar aqui que além de pegar dinheiro de assessor, pega dinheiro de comissionados na prefeitura, na Sanasa, na INDEC, aí vai virar problema. Aí o Nelson está errado. O Nelson incomoda porque ele fiscaliza. Vocês precisam, gente, entender o significado de corrupção. Temos que deixar claro que o executivo ele pode permitir que outros partidos ajudem na organização da administração, indicando pessoas para cargos públicos. Até aí, absolutamente regular. Ocorre que a partir da hora que o chefe do executivo usa esses cargos para manipular as decisões dos vereadores, estamos diante de corrupção. Ademais, após conversar com especialistas na matéria de improbidade administrativa, trago à tona um fato recente. No dia 11 de março, o senhor Michel veio a essa casa, a convite desse vereador, prestar esclarecimentos para a população e nós, vereadores. E o que aconteceu? Manipularam artificialmente o quórum, saindo do plenário para que esse quórum não ocorresse, não desse quórum, e assim, em 3 minutos, retornaram. Eu pergunto aqui, quem que se retirou no dia do senhor Michel? E voltou depois de 1 minuto? A parte, vereador. Ninguém. Sabe por que vocês não levantaram a mão? Porque vocês sabem que estão errados. Improbidade é falta de honestidade com a casa, é corromper valores e garantias importantes como a nossa independência e o nosso dever de fiscalização. Corrupção não é apenas a busca por vantagem em dinheiro monetária. Várias outras vantagens estão abrangidas, como empregos na administração pública, prestígio com o chefe do executivo, facilidades na aprovação de projetos, atrapalhar a atividade fiscalizatória da Câmara em prol de um projeto de poder é uma forma de corrupção. Para concluir, e vou te dar a parte, vereador, espero que vocês todos tenham entendido aqui o recado, porque nenhuma corregedoria da base do prefeito vai me intimidar, e ela tem que valer para todos. Tenho o regimento comigo, a minha imunidade prevalece e peço respeito para serem respeitados. Faz favor, vereador. Olha, vereador, eu até quero aqui dizer, o senhor não citou meu nome, eu fui um dos que critiquei o senhor por conta daquela postagem que estava... O senhor já, no início da sessão, o senhor já veio falar comigo e mostrou, inclusive, aquela postagem, se me permite, presidente, completar meu raciocínio, que eu não conhecia a postagem. Eu não via a postagem, e depois o senhor me mostrou e falou, está falando alguma coisa de Vossa Senhoria? Eu realmente ouvi, porque depois o senhor fala que muitos que vieram de fora amam essa cidade, e foi isso que eu disse aqui. Eu amo porque é a cidade que eu criei meus filhos, meus filhos são nascidos aqui, e meus netos também. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio e por compreender a postagem. No mesmo sentido, o vereador Felipe Marquesi também já se dirigiu à minha pessoa e entendeu. Muito obrigado. Vereador Nelson Horsley. Vereador professor Alberto. Há mais algum vereador inscrito? Tempo de liderança? Não tem, senhor presidente. Ordem do dia. Incluído na pauta o regime de urgência mediante requerimento 46219, devidamente aprovado. Item 1. Turno 1, discussão e votação do projeto de decreto legislativo 3919, processo 229008, de autoria do senhor vereador Marcos Bernadelli, que concede medalha Arautos da Paz à loja maçônica Fênix, Campinas, número 313. Parecer da Comissão Especial de Honraria favorável. Com o parecer favorável ao projeto, a matéria vai à discussão. Indago o vereador, segundo o secretário ad-hoc, vereador professor Alberto, se há vereadores inscritos. Não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, incluído na pauta o regime de urgência mediante requerimento 46319, devidamente aprovado.
turno único, discussão e votação do projeto de decreto legislativo 4019, processo 229009, de autoria do senhor vereador Marcos Bernadelli, que concede diploma de mérito jurídico a Giovanni Dotti Rodrigues da Costa. Parecer da Comissão Especial de Honraria favorável. Com o parecer favorável ao projeto, a matéria vai à discussão. Indago do vereador professor Alberto, segundo secretário, se há vereadores inscritos. Não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 46419, devidamente aprovado. Turno 1, discussão e votação do projeto de decreto legislativo 4519, processo 229060, de autoria do vereador senhor Marcos Bernadelli, que concede diploma de mérito Herbert de Souza Betinho, a loja maçônica Campos Sales, número 2654. Quórum simples. Solicito à Comissão Especial de Honraria para exarar parecer. Pois não, presidente, a Comissão de Honraria já analisou essa matéria. Indica o vereador doutor Paulo Haddad para exarar o parecer. Vereador Paulo Haddad, Vossa Excelência tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, a comissão exarou parecer favorável por unanimidade. Com parecer favorável ao projeto, a matéria vai à discussão. Indaga o vereador professor Alberto se há vereadores inscritos a discuti-la. Não há, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos ao projeto, vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, na pauta do regime de urgência, mediante requerimento 46519, devidamente aprovado. Item 4, turno único de discussão e votação do projeto de lei 22/19, processo 228765, de autoria do vereador senhor Carlão do PT, que denomina Centro de Saúde Acelino de Souza Santos, o Centro de Saúde do município de Campinas. Há um requerimento de retirada da presidência, canuência e concordância do próprio autor do projeto. Coloco o requerimento em votação, não havendo vereadores a discuti-lo. Aprovado. Item 5, incluído na pauta nos termos do artigo 144 do regime interno, mediante requerimento 490/19. Quinto, primeira discussão e votação do projeto de lei 175/19, processo 224495, de autoria do vereador senhor Luiz Henrique Cirilo, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hipermercados localizados no município de Campinas utilizarem aviso sonoro para atendimento de pessoas com deficiência visual. Há sobre a mesa um requerimento do próprio autor do projeto solicitando a retirada da pauta. Requerimento vai à discussão. Há vereadores a discutir, professor Alberto? Não há vereadores para discutir. Não havendo vereador discutir, a votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Matérias adiadas da reunião anterior. Não há. Item 7, discussão e votação das moções. Solicito o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade para exarar parecer as moções apresentadas. Senhor presidente, a comissão já está reunida, mas requer ainda 10 minutos. Tempo deferido. Eu solicito ao vereador Pastor Elias, segundo vice-presidente, que dê continuidade aos trabalhos, substituindo-me na presidência dos mesmos, com a envergadura que lhe é peculiar. Senhor presidente,
Pela ordem. Pois não, vereador Cirilo. A Comissão de Constituição e Legalidade abre mão do restante do tempo. Indica o membro da comissão, vereador Carmo Luiz, para exarar o parecer de todas as moções. Vereador Carmo Luiz tem a tribuna para exarar os pareceres. Senhor presidente, a moção número 59 de 2019, do nobre vereador Gustavo Peta, que aplaude aos professores da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, que protegeram seus alunos durante um ataque sofrido. A Comissão de Legalidade avaliou e aprovou por unanimidade, senhor presidente. Quer que eu ponha na ordem? Com a matéria aprovada, eu pergunto ao segundo secretário se há algum vereador inscrito a discutir. Não há vereadores inscritos. Não havendo nenhum vereador inscrito, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Próxima moção, senhor vereador. Senhor presidente, moção número 58 de 2019, do vereador Gustavo Peta, que aplaude a Silmara Cristina Silva de Moraes, funcionária da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, que protegeu 50 crianças na cozinha da escola durante um ataque sofrido no local. A Comissão de Legalidade se reuniu e aprovou por unanimidade, senhor presidente. Com parecer favorável por unanimidade, a matéria entra em discussão. Pergunto se há algum vereador inscrito a discutir, senhor vereador professor Não há, Alberto. senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito a discutir, a matéria entra em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Próxima moção, vereador Carmo Luiz. Senhor presidente, moção número 57 de 2019, do nobre vereador Marcos Bernardelli, que apoia o COREN, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, a proibição da formação de profissionais da saúde por meio do ensino à distância. A comissão se reuniu e aprovou por unanimidade, senhor presidente. Com parecer favorável por unanimidade, a matéria entra em discussão. Pergunto ao vereador professor Alberto se há vereadores inscritos a discutir a matéria. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito, a matéria entra em discussão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Próxima moção, vereador. Senhor presidente, moção número 56 de 2019, da Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, cujo presidente é o vereador Pastor Elias, assinadas pelo vereador Carlão do PT, Felipe Marquesi, Sidão Santos e Gilberto Vermelho, que apela ao governo do Estado de São Paulo para que realize audiências públicas referente à construção das marginais da rodovia Santos Dumont. Aprovada por unanimidade, senhor presidente. Com a aprovação por unanimidade, a matéria entra em discussão. Pergunto ao vereador professor Alberto se há algum vereador inscrito. Não há. Não havendo, ela entra em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Próxima moção, senhor vereador. Moção número 55, do nobre vereador Zé Carlos, que apela ao presidente da República para que altere a Lei Complementar 123 de 2006. É um privilégio concedido às micros e pequenas empresas. Essa moção foi avaliada pela Comissão de Legalidade e aprovada por unanimidade, senhor presidente. Com um parecer favorável, a matéria entra em discussão. Pergunto ao vereador Campos Filho se há algum vereador inscrito. Não, senhor presidente, pastor Elias, não há vereadores inscritos. Não havendo nenhum vereador inscrito, a matéria entra em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Não, vereador. Senhor presidente, moção número 54 de 2019, do nobre vereador Marcelo Silva, do PSD, que apela ao governador do Estado de São Paulo, João Dória, para garantir o transporte de pessoas com deficiência no município de Campinas, através do programa Ligado da Secretaria de Educação. A Comissão de Legalidade se reuniu e aprovou por unanimidade, senhor presidente. São estas as moções, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Carmo Luiz. A matéria aprovada por unanimidade, ela entra em discussão. Eu pergunto ao vereador Campos Filho se há algum vereador interessado em discutir a moção. Não, senhor presidente, não há vereadores a discutir a moção. Não havendo vereadores interessados em discutir a moção, a matéria entra em discussão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Discussão e votação de ata da 4ª reunião solene realizada em 11 de março de 2019. Não havendo vereadores a discutir, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata. Item 9, matérias lidas no expediente sujeitas à deliberação do plenário. Eu solicito ao primeiro secretário, o vereador Rodrigo da Farmadic, que faça a leitura dos requerimentos da reunião de hoje. Pois não, senhor presidente. Pastor Elias Azevedo, nós temos o requerimento número 548, e o senhor Jorge da Farmácia, requerendo tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária número 58/2019, processo número 229209, de sua autoria, que declara órgão de utilidade pública municipal a Fundação Urb 9. Em discussão. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 549 do senhor Permínio Monteiro, requerendo tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária número 349/2018, processo 228565, de sua autoria, que denomina ciclovia Adilson Roberto dos Santos, uma ciclovia do município de Campinas. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 550 do senhor Tenente Santini, requerendo votos de aplauso ao 7º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar de Campinas, 7º GP, e ao Grupamento Aéreo Águia pelo excelente trabalho realizado no salvamento de um garoto que se afogou em uma lagoa do Jardim São Domingos. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 558 do senhor Paulo Galtério, requerendo a realização de reunião solene para entrega de diploma de honra ao mérito ao padre Carlos Alberto Rodrigues, fora das dependências da Câmara Municipal e em data diversa da prevista na resolução número 717 de 99. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 559 do senhor Rubens Gás, requerendo tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 236/18, processo 228634, de sua autoria, que concede diploma de honra ao mérito à ONG Campinas contra o Câncer de Mama, CCCM. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 561 do senhor Luiz Rossini, requerendo arquivamento do projeto de decreto legislativo número 54/19, processo 229211, de sua autoria, que concede título de cidadão campineiro a Hugo Demarque. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 562 do senhor Luiz Rossini, requerendo arquivamento do requerimento número 530/19, de sua autoria, que requer tramitação em regime de urgência do PDL, que concede título de cidadão campineiro a Hugo Demarque. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 565 do senhor Ailton da Farmácia, requerendo tramitação em regime de urgência do projeto de lei 323/17, processo 225507, de sua autoria, que institui o Dia do Criador de Pássaros no município de Campinas. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 569 do senhor Carmo Luiz, requerendo votos de aplauso ao senhor Rafa Zimbaldi, PSB de São Paulo, pela sua posse como deputado estadual. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 574 do senhor Carmo Luiz, requerendo votos de aplauso à 8ª Igreja do Nazareno de Campinas pelo seu aniversário de 30 anos. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 585 do senhor Felipe Marquesi, requerendo manifestação de pesar à família da senhora Marlene Carvalho Ferreira. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 533, 2019, do senhor Paulo Galtério, que requer tramitação do projeto de decreto legislativo número 224/2018 em regime de urgência. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 592, 2019, do vereador Felipe Marquesi, que requer voto de congratulação pelos 15 anos de ordenação pastoral da apóstola Valéria Petrizzi. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento no 593 de 2019 do senhor vereador Jorge da Farmácia, que requer votos de aplauso ao programa de TV Caldeirão do Huck pela apresentação do quadro Lar Docilar, pela implantação de dispositivos para deficientes visuais. Questão de ordem, nome presidente. Só um minutinho, vereador. Pois não. Deixa eu colocar em votação. Em votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Pois não, vereador Jorge da Farmácia. Senhor presidente, pastor Elias Azevedo, eu gostaria que o nobre amigo, colega, vereador Rodrigo da Farmadic, fizesse a leitura na íntegra desse requerimento. Defiro o pedido de Vossa Excelência e eu solicito ao vereador Rodrigo da Farmadic, primeiro secretário, que, por favor, faça a leitura na íntegra. Pois não, senhor presidente, pastor Elias Azevedo. Seu requerimento número 593, do vereador Jorge da Farmácia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campinas, Marcos Bernardelli, nos termos do artigo 138 do Regimento Interno, requeiro votos de aplauso para o programa de TV Caldeirão do Huck, pela apresentação do quadro Lar Docilar, pela implantação de dispositivos para deficientes visuais. No último sábado, 16 de março, o programa de TV Caldeirão do Huck exibiu em seu quadro Lar Docilar uma matéria com a Lisandra Velani, Lili, como é conhecida. Lisandra perdeu a visão aos 10 anos e hoje é atleta da APA, Associação Paradesportistas de Atibaia. Teve uma infância muito sofrida e pediu ao programa que gostaria de reformar a casa de sua mãe, uma casa pequena e humilde, com o intuito de morar mais perto da família. O programa reformou completamente a casa, tornando-a acessível. A entrada da casa foi adaptada com corrimão para que ela tenha mais independência e mobilidade. Concederam um cão-guia para ela e óculos com tecnologia de leitura para deficientes visuais. Sala de reuniões, 18 de março de 2019. Assina vereador Jorge da Farmácia, vereador do PSDB. Muito obrigado, vereador Rodrigo da Farmadic. Aproveito e parabenizo o vereador Jorge da Farmácia, sempre atento a demandas que envolvem pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Parabéns, vereador. Grande expediente. Eu pergunto ao segundo secretário, vereador Campos Filho, se há algum vereador inscrito. Pois não, senhor presidente. Pastor Elias, o vereador inscrito no grande expediente é o vereador Dr. Paulo Galtério, do Partido Socialista Brasileiro. Vereador Dr. Paulo Galtério, do PSB, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Usar a tribuna. Gostaria de verificação de quórum. Pois não. Pedido do nobre vereador Marcelo Silva, eu peço aos vereadores presentes que, por favor, registre a sua presença nos terminais eletrônicos, por favor. Senhores presentes, vereadores dessa casa. Vereador, só um minutinho, que foi pedido verificação de quórum. Quem pediu? Vereador Marcelo Silva. Sim, bacana. Eu pergunto ao vereador Rodrigo da Farmadic, primeiro secretário, que, por favor, nos informe quantos vereadores estão presentes no plenário. Senhor presidente, pastor Elias Azevedo, nós temos 9 vereadores presentes. Com 9 vereadores, não há quórum. Eu convoco os nobres vereadores para a próxima reunião, a 13ª reunião ordinária, a ser realizada no dia 20 de março, na próxima quarta-feira, às 18 horas, no plenário deste Legislativo. Declaro encerrada a presente reunião. Uma boa noite a todos.
Encerrada a 12ª reunião ordinária, nossa transmissão ao vivo fica por aqui. Na sequência, você acompanha a 2ª edição do jornal Câmara Notícia na apresentação de Gabriel Castro. Uma boa noite e até amanhã. TV Câmara, Campinas.